Para a abertura desta tarde, eu convido o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da Prefeitura do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Chicão Bulhões. E para a mediação, eu convido o Márcio Lax, CEO da AMT Cloud. Por favor, sejam muito bem-vindos. Peço só que liguem o microfone. Ele está desligado, por favor. Boa tarde, muito legal estar aqui de novo, conversando com todo mundo pessoalmente, agora sem máscara, presencialmente, né? Muito bom. Parabéns, Maria Luísa, para toda a CESPRO por estar superando a pandemia, fazendo esses eventos aí. Obrigado, Chicão, pela tua presença, pela força que você dá para o nosso setor aqui no Rio de Janeiro. Estou vendo pessoas importantes aqui, como o Sérgio, o Benito, ele tirou a máscara agora que eu reconheci ele. Ele estava de máscara, não tinha reconhecido, mas obrigado, Benito, aí, pela tua presença e força que sempre dá para o setor, né? Então, Chicão, muito legal ver o projeto Maravalha e ver assim, a vocação que esse governo que você representa traz para a gente. Eu queria te dizer que a gente é muito grato à gestão do Eduardo Paes e ao time dele que você faz parte. A gente tem muitas histórias de sucesso com vocês desde da primeira experiência que a gente teve na Prefeitura do Rio, né? A gente tem um prêmio da Unesco com o projeto ForSoft, que foi um projeto abraçado aqui pelo Sérgio para a formação de mão de obra. Era um projeto muito legal que veio a partir de uma demanda das nossas empresas que precisavam e ainda precisam, só aumentou esse gap de mão de obra, né? O projeto era muito interessante e ainda é pelo seguinte, porque as nossas empresas participavam da seleção do pessoal, a gente escolhia quem eram os profissionais, a gente investia parte dessa formação, pagando o vale transporte, o lanche, a gente fazia estágios supervisionados e as empresas, nossas empresas eram denominadas madrinhas. Se você for lá na AMT, que é a empresa que eu fundei e presido há 28 anos, você vai ver quem é do ForSoft e quem não é do ForSoft. E a gestão do prefeito Eduardo Paes, ele fornecia R$500 mil para esse programa. A gente tinha também como parceiros a Oracle, a Cisco, a Microsoft, mais alguém, Luísa? Eu acho que eram esses, né? Com Java e com as principais tecnologias de desenvolvimento. A Infinet, que era o site onde a gente fazia os laboratórios e tudo isso, né? O resultado disso é que cada empresa nossa, que era denominada madrinha, tinha que ficar com pelo menos um de 3 patrocinados. O que acontecia? A gente ficava com mais de 3. Tem casos de empresa aqui que colaboradores do ForSoft, eles foram para Las Vegas para palestrar e tiveram um crescimento muito bom. A prefeitura exigia que esses jovens estivessem em situação de risco social, né? E a gente aprendeu, Chicão, que é meio parecido com futebol, o talento para você ser um gamer ou para você ser um desenvolvedor. Você não precisa ter nascido no Leblon. Você pode ter o pensamento lógico e fazer a coisa funcionar muito bem. Então, o resultado disso é que a gente recebia de volta fidelidade, compromisso, e foram projetos que deram muito certo. A partir daí, quer dizer, a formação desse pessoal podia servir de mão de obra para as nossas empresas, mas também podia servir para o mercado empreendedor. E aí veio o programa Startup Rio, que a gente participou dentro de uma cadeira, né? Esse é um programa do Estado e que, infelizmente, se perdeu aí um pouco nessa confusão toda, né? Esse trabalho sempre teve o apoio da TI Rio e de outras instituições, né? A Brascom e outras instituições ligadas. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o Porto Maravalha sendo anunciado. Fiquei triste porque a minha rua e o meu prédio não é atendido. Eu estou ali na Praça Mar, no RB1, e estou fora estou quase. Mas isso a gente vai resolver rápido. Mas, de uma forma geral, é muito bacana ver isso. E a mensagem que a gente tem da CESPRO, não sei se até que ponto você conhece a CESPRO, mas nós somos uma federação, são 20 e poucas unidades. Eu já vi a apresentação tua, do Eduardo Paes, sobre o Porto Mar, sobre o projeto, e eu vi que vocês se espelharam na CAT. A CAT faz parte dessa federação, ela é a CESPRO
lá de Santa Catarina, né? E é interessante que a gente também já viveu com vocês algumas experiências, nem todas elas são bem-sucedidas, né? E algumas coisas que a gente viu foi a aproximação das grandes empresas, das big techs e tal. Esses caras são importantes estarem presentes, eles fazem parte da CESP, são nossos parceiros, nós dependemos deles. Mas na hora que tem um problema global, eles são os primeiros a saírem. E as nossas 2.500 empresas, que de fato geram emprego local, a gente não tem para onde ir. A gente tem que ficar aqui, a gente tem que gerar receita aqui. E eu fiquei feliz do teu projeto estar espelhado na iniciativa da CAT e na nossa iniciativa aqui. Eu acho que a gente tem que manter a nossa presença com vocês. Você pode contar com a CESP para isso. Talvez você ainda não tenha me encontrado, porque já encontrou o Bruno, certamente a Maria Luísa, mas ela já está quase se livrando da CESP, porque é um trabalho totalmente voluntário, nenhum de nós tem qualquer remuneração por trabalhar nisso. O que a gente percebe é que o ecossistema e o ambiente de negócio tem que melhorar para que as nossas empresas possam prosperar e a gente possa se tornar perenes, né? Afinal de contas, a gente não tem negócio, a gente tem empresas, né? E precisa ter essa continuidade, né? Então, de uma forma geral, eu acho muito legal. Eu queria cobrar de você uma participação maior da CESPRO. Eu acho que a gente tem uma participação pífia nos conselhos da cidade, né? Eu acho que, como empresas de tecnologia, nós somos as startups que deram certo, né? Tem até unicórnio na nossa infraestrutura, mas, de fato, o que funciona mesmo não são os unicórnios, são as zebras, né? São as empresas que ficam empregando e ficam gerando o ecossistema de inovação. Então, a minha cobrança aqui é essa, que a gente participe mais, que a gente faça parte dos conselhos, que você provoque isso dentro da nossa operação, né? Então, obrigado aí pela tua presença e queria te dar a palavra para você explicar para o nosso time aí, o que é o Porto Maravalha. Falei muito, né? Desculpe aí. Não, imagina. Eu vou só pedir aquele, né? Aquele ali é o passador? Deixa eu pegar ali, Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E mais ainda um prazer estar, porque eu vou chegar para o lado aqui também, Márcio, só para poder enxergar enquanto a gente passa. Mas mais assim, um prazer maior de estar aqui na casa da FEComércio, que tem sido uma parceira nossa também da Prefeitura. Inclusive, através deles, a gente tem conseguido fazer o nosso bid lá para o Web Summit, que a gente espera ter uma resposta ainda nesse mês de março. Estamos forçando já estamos negociando o contrato com o Web Summit. Sei que Brasília também está, mas eu acho que a gente tem um diferencial competitivo enorme aqui. A cidade do Rio de Janeiro abraçou a vinda dos representantes do Web Summit para cá, que se soma, na verdade, a vários eventos, né? O Web Summit não é uma bala de prata de maneira nenhuma. Ele, na verdade, é uma sinalização global para que os outros eventos também sejam fortalecidos nesse setor do Rio de Janeiro, que é o nosso setor que a gente adotou como norte de desenvolvimento econômico da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu preciso dizer isso aqui, reafirmar isso para vocês. Nosso entender é que o Rio tem que ser a capital da inovação e tecnologia do país. Então, é nesse caminho que a gente anda, é esse caminho que a gente busca, com várias ações que a gente fez, com várias sementes que a gente plantou e que vão ficar e que vão continuar funcionando e prosperando. Você mencionou uma delas, que era o Maravalha, que a gente vai ver aqui o distrito e o projeto do Porto. Também eu não trouxe em detalhes, mas se vocês quiserem uma apresentação em detalhes do projeto do Porto Maravalha, também a gente está super à disposição para fazer. A Invest Rio, que na verdade era um CNPJ que já existia na Prefeitura do Rio, que era a antiga Fomenta Rio, não sei se alguns de vocês já conhecem, mas a gente transformou esse CNPJ numa agência de atração de negócios e também que ajuda a gente a formular, uma agência que ajuda a gente a formular várias dessas entregas que a gente tem feito, até por uma facilidade maior de relacionamento com os demais atores e construção de governança, enfim, para que a gente possa tirar esses projetos legais do papel. Então, de novo, todo o nosso norte de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro é entendendo o Rio necessariamente como capital da inovação e tecnologia do país. Acho que vocês, mais do que ninguém, sabem por quê. Acho que vocês, mais do que ninguém, entendem essa vocação da cidade há muito tempo. Mas eu acho que faltava ao poder público abraçar essa vocação como norte, porque muito se falava, o Rio de Janeiro é muito bonito. Lógico que é bonito, maravilhoso. Vamos aumentar o turismo. Tá bom, mas turismo para quê? A pessoa vai visitar os lugares são bonitos, são legais, mas não pode acabar aí. Você precisa potencializar determinadas atividades.
Ah, o Rio deixou de ser capital e perdemos tudo. Não perdemos 100%. Mas por que não potencializar aquilo que a gente já tinha aqui, que, na verdade, já era um celeiro de exportação de inteligência para o Brasil inteiro? A gente exporta mão de obra qualificada. Você vai nos Faria Limes, lá todo mundo é carioca, todo mundo tem sotaque carioca. Você vai para outros lugares, você vê os brasileiros puxando esses unicórnios todos, você vai ver um bando de gente com sotaque carioca também, porque a galera que nasceu aqui, estudou aqui, trabalhou aqui, num dado momento, foi buscar uma oportunidade num outro lugar. Então, o que a gente quer como público é semear e manter o que a gente tem de mais rico na cidade, que são as pessoas. A gente precisa entregar um Rio de Janeiro que funcione para todas as pessoas. E aí é óbvio que isso bate em todos os setores. Mas nenhum setor hoje opera sem tecnologia, nenhum setor hoje opera sem software, nenhum setor hoje opera sem o mínimo de mão de obra. Está todo mundo nos assistindo agora ali no YouTube, quer dizer. Então a pessoa não precisa nem estar mais aqui para participar de um evento. Se estiver nos assistindo, pessoal, venha, porque é legal, a gente já está até sem máscara aqui, a gente precisa desse contato também, muitas vezes, para que a gente possa retomar esse contato do network olho no olho, que é muito legal. Mas o fato é que a gente descobriu que não precisa. A gente até prefere, mas não precisa. Então, eu acho que isso só reforçou essa caminhada e só mostrou mais ainda que o Rio de Janeiro precisa ter um norte de desenvolvimento econômico, e todas as ações que a gente tem feito, mais uma vez reforçando, são ligadas ao setor de vocês aqui e são ligadas a essa ideia de que a gente tem todos os instrumentos para potencializar várias atividades e várias iniciativas que a gente já tem. Aqui eu vou passar, isso aqui é sobre a secretaria, mas fazendo um apanhado rápido da secretaria, eu acho que é bom dizer que essa secretaria ela existia, mas não existia. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na verdade, ela durante os últimos 4 anos basicamente cuidou de restaurantes populares. Restaurantes populares são um programa importante de assistência social, mas não são um programa de desenvolvimento econômico. E um dos nossos grandes desafios ao chegar na prefeitura foi remontar a governança da prefeitura. Quem é executivo, quem tem empresa, quem é gestor, sabe que muitas vezes o problema de governança é até mais sério do que problemas fiscais, que a gente também sanou esse problema, né? A gente fez um trabalho, o prefeito tem experiência nisso, o secretário Pedro Paulo tem experiência nisso, então a gente já resolveu a questão fiscal da prefeitura e com a renegociação da questão da concessão da SEDAI, em que a gente teve também, e aí precisa se reconhecer publicamente, uma boa vontade muito grande do governador Cláudio Castro nessa renegociação com o prefeito Eduardo Paes, a gente conseguiu uma fatia maior para o Rio de Janeiro, uma fatia que a gente considera justa, e isso faz com que o Rio de Janeiro hoje tenha um caixa para os próximos anos muito garantido. Então, vocês não vão ouvir o prefeito dizer que nós temos um problema de dinheiro. Nós não temos um problema de dinheiro. O que nós temos hoje é um problema de governança e de infraestrutura, dentro da própria prefeitura. A gente vê isso no BRT, a gente vê isso em algumas concessões, a gente vê isso no trânsito da cidade, e a gente vê isso na conservação e na população de rua também, muitas vezes, que serão temas prioritários também a partir desse ano. Então, o nosso primeiro ano foi um ano de plantar sementes, como essas que eu vou trazer aqui, e a gente vai, obviamente, durante essa caminhada do prefeito, resolvendo os outros problemas estruturantes da cidade, que eu sei que a população tem pressa para resolver, a gente sabe disso, nós somos os primeiros a reconhecer esses problemas, mas que a gente está enfrentando esses problemas, mas que não dá, impossível, do ponto de vista jurídico mesmo, a gente resolver esses problemas da noite para o dia. Só para a gente comprar ônibus é um parto. Né? Só o BRT, por exemplo, que está em voga na imprensa. Ah, mas vocês têm que ter mais tantos ônibus. Estamos tentando comprar. Mas não é assim, a gente não arruma um ônibus daquele em cada esquina em 5 minutos, temos que fazer todo o procedimento. E quem já trabalhou com a administração pública aí sabe, quando se abre uma licitação, se tudo tiver certo, 100% redondo, demora pelo menos 6 meses. Como nunca é 100%, normalmente demora entre 8 e 9 meses, até para eu conseguir comprar ou alugar uma impressora. Então, para vocês terem uma ideia, é esse o nível da burocracia que o gestor público também tem que enfrentar no Brasil. A gente fala de burocracia para o privado, mas a burocracia não é só para o privado. A burocracia é da porta para dentro também. Isso gera inúmeras ineficiências. Os próprios políticos, muitas vezes, até os bem-intencionados, têm pressa em resolver o problema, porque a população cobra para você resolver com pressa, mas não adianta. Se a gente trocar os pés pelas mãos, depois a gente passa o resto da nossa vida respondendo ações judiciais e tem que seguir o procedimento certinho, e isso leva um período de tempo. Mas voltando ao nosso tema principal aqui, mas eu quis fazer esse parênteses, porque eu acho que ninguém é uma ilha, e nenhum setor é uma ilha. O setor de vocês, obviamente, é afetado por esse dia a dia da cidade também, por essa vinda de investidores, por esse olhar para a cidade do Rio de Janeiro como opção novamente. E o nosso grande desafio também, além da governança, foi mudar a narrativa sobre o Rio de Janeiro. Eu falei do Rio como capital da inovação e tecnologia, mas o prefeito se convenceu que muitos dos nossos números, para várias coisas, eram bons.
eram melhores. Por exemplo, segurança pública, e aí não somos nós que estamos dizendo, é a revista Economist, uma revista inglesa conceituada, ela coloca, por exemplo, o Rio de Janeiro com números em segurança pública melhor do que os números de São Paulo. Coloca o Rio de Janeiro em números em segurança ambiental entre top 10 cidades do mundo. A gente, às vezes, fica aqui, caramba, mas não é isso necessariamente que eu sinto no dia a dia da rua. Ok, mas são os números, são os fatos, é o que está posto. Então, não dá para a gente viver apenas do lamento do problema. A gente precisa levantar a poeira, resolver o problema e transformar problemas em oportunidades. A cidade vive com vocês, independente do governo que passa. Como você mencionou, as empresas ficam independente do que aconteça. Né? As empresas estão aqui, vocês estão investidos aqui, as pessoas trabalham aqui, os seus empregados, provavelmente a maioria, estão aqui. Então, assim, a gente precisa que isso aqui dê certo e dá certo. Só que a gente também, cada um de nós aqui, e eu faço essa provocação a vocês, tenho feito sempre, cada um precisa ser um embaixador da cidade, não é embaixador de governo, é embaixador da cidade. A gente não tem que esconder problema, mas a gente tem que ser embaixador da nossa cidade e falar também o que tem de bom e o que tem de oportunidade aqui. Vocês são formadores de opinião onde vocês andam. Vocês formam a opinião das pessoas nos eventos que vocês vão, não só no Brasil como no exterior. E se as pessoas só ouvem a desgraça, não é que ela não exista, mas se as pessoas só ouvem a desgraça, é óbvio que elas vão pressupor que aqui é uma desgraça absoluta, que não tem nada para elas aqui. Elas não vão ficar toda hora pesquisando os papers sobre Rio de Janeiro. Não é isso que vocês fazem no dia a dia de vocês. Vocês pegam referências de pessoas que vocês confiam. É assim que todo mundo opera. Eu quero ouvir alguém, quero ouvir você, o que você está pensando do Rio de Janeiro. Então, os programas que a gente traz, eles são programas para que vocês também tenham argumento. Que a gente também sabe que não é só com dinheiro daqui que aqui vai prosperar. A gente precisa atrair dinheiro de fora. A gente precisa mostrar que o Rio de Janeiro está de volta. Nos últimos 4 anos, nós fomos a última capital em geração de empregos. Na hora que a gente começa a fazer as coisas rodarem, na hora que a gente começa a mostrar que tem governança, que tem atuação, esse jogo muda. Já somos a 2ª capital novamente em geração de emprego. No ano passado fomos e esses números mostram que a gente está no caminho certo. As pessoas vão acreditar no Rio de Janeiro. Então, assim, a minha mensagem, meu pedido para vocês, na verdade, é o seguinte: propaguem coisas sobre o Rio de Janeiro para além da desgraça. Sim, isso é muito importante para a cidade, não é para mim, não é para o prefeito Eduardo Paes, não. A gente precisa ser um propagador disso, a gente precisa falar do que está acontecendo. A Maria Luísa falou, puxou minha orelha, ela, poxa, e depois eu vou falar aqui um pouquinho desse ISS. Caramba, vocês aprovaram ISS para o setor, que era um pleito da ACES para o antigo, de 2%, não na cidade inteira, mas numa parcela muito significativa da cidade, na região do Porto, mais de 1 milhão de metros quadrados, e a gente está sabendo agora, na verdade a lei foi sancionada e aprovada no ano passado, a gente soube recentemente. Então, de fato, a gente precisa melhorar muito também a nossa comunicação. Mas, às vezes, essa comunicação, por melhor que ela seja, Maria Luísa, ela se perde um pouco naqueles grupos. Eu faço parte de milhares de grupos de WhatsApp, imagino que vocês façam parte de milhares de grupos de WhatsApp também, e é um tal de bombardeio de notícia o tempo todo, e a pessoa bota ali. Aquilo parece uma grande reunião de condomínio eterna, onde todo mundo coloca a sua questão. E beleza, assim, para mim, até estando na política, é ótimo, porque a gente precisa saber a reclamação das pessoas. Mas é um emaranhado tão grande de coisa que as coisas acabam se perdendo e a gente, às vezes, deixa de ter um foco específico. Me alonguei porque eu acho que vocês são um setor, volto a dizer, que é o coração do nosso trabalho. Então, para nós, o setor de vocês é um setor que precisa ir bem. Se vocês forem bem, o nosso trabalho, a nossa meta aqui, o nosso norte vai bem também. Então, critiquem, peçam, tragam, participem. Eu tenho que confessar, Márcio, que assim, os conselhos são bons para representatividade, mas eu sou muito nervoso nas coisas para resolver. Então, assim, às vezes eu fico 4, 5 horas. Eu trabalhei na LERJ 2 anos como deputado estadual. Eu ficava 4, 5, 6 horas em imensas discussões. Que lá na LERJ é maravilhoso, que na Câmara é maravilhoso, que o papel do parlamentar é esse. Mas no Executivo, eu estou com muita pressa. Eu até peço para vocês, se vocês pedirem agenda para mim, já leva a ação que vocês precisam, já me leve o que precisa. Não vai me apresentar projeto, não. Vai apresentar dizendo, eu quero isso, isso, isso. Porque a gente não tem tempo, a gente precisa ter pressa, a gente precisa correr, a gente precisa entregar. Então, assim, eu também dou essa mensagem porque, por mais que os conselhos sejam importantes em termos de representatividade, a minha experiência, principalmente agora, 1 ano à frente, e também nesses 2 anos da LERJ, é que, mais do que conselhos, a gente está trazendo vocês, no meu entender, para o coração e para o centro desse debate como entidade do setor. E a minha presença aqui, obviamente, é isso também,
mas mais do que isso, a gente já tinha umas 5, 6, 7 reuniões com a Maria Luísa, tem meu WhatsApp, todo mundo aqui, o Benito também me manda uns WhatsApps de vez em quando para marcar, a Nindália manda. Então, assim, vocês têm o nosso contato direto para que a gente tire as coisas do papel, e é isso que a gente precisa. Esse programa aqui, que tem muito a ver com o Forsoft, mas não é a mesma coisa. A gente desenhou em muita conversa com o setor privado, com vários atores do setor privado. Isso aqui é uma meta da Prefeitura do Rio de Janeiro, é entregar, no mínimo, 5.000 programadores cariocas formados, no mínimo, estamos falando do mínimo aqui, até 2024. Isso é uma meta que a gente tem, uma meta de planejamento da Prefeitura, uma meta que o prefeito controla pessoalmente. Hoje ele aprovou 50 milhões de reais para esse projeto aqui, e esse projeto vai envolver o pagamento de bolsas, vouchers. Algumas pessoas chamam de vouchers, outros chamam de bolsas, mas são bolsas para que a gente pague para pessoas jovens de 17 a 29 anos, formadas no ensino médio da escola pública e com prioridades para alguns grupos mais vulneráveis, né, embora não seja somente para esses grupos, eles se somam a esse grupo também algumas prioridades, mas nós vamos pagar bolsa integral, vamos pagar bolsas para as empresas formarem esses programadores aqui. Então, ainda nesse mês de março, vai sair o edital sobre isso, esse programa. Então, empresas que trabalham com essa formação, se vocês estiverem aqui hoje ou estiverem nos assistindo depois, fiquem de olho, a gente vai divulgar esse edital nas nossas redes também, vai publicar esse edital, e nós vamos querer formar esse número aí de 5.000 jovens, no mínimo, até 2024. Se for um super sucesso, se os negócios estiverem lotados de gente, lotados de procura, eu tenho certeza que o poder público vai se sensibilizar em aumentar ainda mais essa verba, porque a gente entende que isso aqui é o coração também do desenvolvimento das empresas de vocês localmente e daquilo que a gente quer ver, até porque a gente tem uma meta de startups na cidade e atração de novos investimentos em startups na cidade. Então, esse eu acho que é um programa que toca muito na linha do que vocês vêm fazendo historicamente no Forsoft, com diferenças de que agora a gente abre o edital, as empresas fazem as suas inscrições e vai ser aberto a todas as empresas e entidades que fazem formação de programadores, seguindo com os requisitos técnicos, que eu não me lembro de cabeça aqui, mas vão estar todos no edital, em que vocês vão poder seguir e participar dessa concorrência para poder captar essas pessoas para trabalhar com vocês aqui no dia a dia para essa formação. Queria falar alguma coisa? Não? Queria dizer que eu acho sensacional isso. Quer dizer, o Forsoft, ele ensinou muito para a gente, né? Como eu te falei, é meio que nem futebol. O cara ele nasce com aquele talento de desenvolvedor e se torna um dev. Esse número me parece um número tranquilo. A gente tem empresas aqui que talvez o Bruno possa falar sobre a Stefanini, mas talvez 20% disso você já absorva em um ano, né? E se você pensar que tecnologia hoje é um negócio, a quantidade de programadores que a B2 Lab tem aqui no Rio, a vontade, a característica e o perfil desses desenvolvedores de buscar qualidade de vida, e o Rio de Janeiro é um destino ótimo. A questão de comunicação que você falou é importantíssima, Chicão. A gente não percebe as coisas boas, mas esses grupos que a gente participa de todas as tecnologias, até as redes sociais, eles são preparados para propagar notícias ruins. As notícias ruins, as assustadoras entram. Agora, ninguém lembra que as Olimpíadas estão no Havaiana aqui para o Rio de Janeiro, e até para Niterói. Niterói está repleto, o Rio de Janeiro também, e o cara pode fazer uma canoa havaiana de manhã e programar durante o dia todo com excelente desempenho. Além de várias outras coisas que apareceram na cidade aí por um esforço. Eu acho que o teu time, quando você fala de governança, eu acho que vocês estão muito preparados para resolver esse problema, porque a equipe é o que faz a diferença. A gente percebe os movimentos que vocês fazem, esse movimento de anúncio do Maravalha, até a escolha do nome, não tem nada mais cafona do que Maravalha, mas isso pega pra caramba. Brega, mas todo mundo lembra, né? Exatamente, mas eu queria cobrar royalties aí. Se a gente botar um nome morno, a gente vai botar aqui, Chicão. Distrito de Inovação. Ninguém lembra. Não, mas olha só, você nunca vai mais esquecer da CESPRO quando souber que o nome de ACESPRO quer dizer de processamento de dados, que é um nome que não se usa mais. Então, pronto. É data próxima, exato. Boa. Então, e a presença do prefeito anunciando para as grandes empresas e trazendo isso, isso é uma atitude. Quem está no nosso mercado sente isso e percebe. E como você falou, com excelência, a tua presença aqui,
a parceria com a FEComércio, fantástica também, tem tudo para andar para frente. A gente pode contribuir muito. Quando eu falei conselho, não é uma posição formal, até porque a gente não está atrás disso. A gente quer que as nossas empresas tenham ambiente para crescer. O que a gente quer dizer para você é o seguinte: aproveita o que a gente já aprendeu. Por exemplo, a gente já aprendeu que as nossas empresas, mesmo que tenham 5 ou 6 vagas de trabalho, que seja uma startup, por exemplo, se a gente puder chegar e participar da seleção desse pessoal e dar um selo para o cara dizendo, olha só, você vai ser sombra, dentro do treinamento você vai passar algum período dentro da empresa para você começar já a entender, e se você tiver um bom desempenho, a gente tem nesse programa um acompanhamento pedagógico para acompanhar o aluno, para ensinar a questão comportamental empresarial. Nesse nosso programa aqui, quem vai fazer isso são as empresas e entidades, tá? Assim, nós não vamos... A prefeitura não vai fazer essa seleção. As empresas vão prestar contas do perfil para nós, obviamente. A gente vai fazer a fiscalização desse dia a dia, que é o que nos cabe, acho que, fazer com mais eficiência. Mas não somos nós que vamos fazer a seleção dessas pessoas. A gente vai dar os parâmetros para as empresas e entidades fazerem. Isso aqui vai ser formação. Não, a formação, a gente vai pagar bolsa, tá? Mas quem faz a formação... Então, a gente vai colocar no edital os parâmetros técnicos das empresas que se qualificam para participar do edital. Pode ser uma entidade ou pode ser uma empresa mesmo. Tem empresas hoje no mercado que fazem essa formação também de programadores. E grande parte do modelo dessas empresas, a maioria, é o seguinte: a pessoa faz o curso, mas só paga a dívida depois que ela for empregada. Então, grande parte desses cursos tem seguido muito esse modelo de negócio. Então, entendendo que vários desses cursos têm também esse modelo de negócio, a gente entra muito nessa parte aí, né? Quer dizer, não são todas as pessoas que podem pagar e acessar, e não são todas as pessoas que têm um recurso, por exemplo, para ter um computador para ele mesmo fazer. Nem a pessoa tem um dinheiro para poder pegar um ônibus para ir fazer o curso ou poder pegar uma condução. Então, nós vamos pagar bolsas também para isso, para que a pessoa possa se locomover, tenha lá os seus R$500 por mês enquanto faz o curso, e a gente vai pagar também pelos computadores. Então, nós vamos pagar e vamos dar o computador, vamos dar um instrumento. Não, a empresa empregadora não tem relação com a gente, até porque provavelmente essas empresas de formação conseguem dar encaminhamentos e têm o interesse de dar um encaminhamento para essas pessoas. Então, eles têm também um atrativo de empregabilidade para que se relacione privado com privado. O que a gente quer fazer aqui é criar um baita incentivo para que pessoas... Voltando um passo, porque eu acho que o Márcio mencionou isso, você não precisa ter nascido no Leblon para fazer isso. E a gente entende aqui, para além da questão do Rio como capital da inovação e tecnologia, olhando para a parte da desigualdade social, a gente entende que, como a gente vive num momento social de transição de pessoas no seu aprendizado como profissional, talvez similar a quando surgiu a internet e o computador, né? Todo mundo trabalhava na maquininha, no papel, etc. De repente vem o computador e a pessoa precisa aprender a mexer no pacote Office. E aí, se a pessoa não aprendia o computador, ela não conseguia se integrar ao mercado de trabalho. A gente acha que existe um movimento acontecendo muito similar com isso aqui, na questão da programação. A gente acha que isso aqui vai virar depois uma coisa meio básica. Acho que talvez todo mundo no futuro tenha que saber um pouco. Então, se a gente consegue adiantar esse movimento e formar esse público mais vulnerável agora, a gente tem uma janela de oportunidade para a diminuição dessa desigualdade de oportunidade que a gente possui hoje, que, é claro, se você... no Brasil está numa escola privada, ali, bem montada, etc., você tem um diferencial competitivo inegável para chegar no mercado de trabalho e ocupar uma vaga de emprego que essas pessoas não tiveram ao longo da sua caminhada. Então, sob o ponto de vista de política pública também, uma tentativa de diminuição dessa desigualdade de oportunidade para esse conhecimento. É isso que nos moveu a isso. É isso que, na verdade, nos preocupou de refletir nesse edital essa entrega. E aí, é claro que tem que ser da maneira mais... formal e tudo, claro, estamos falando de dinheiro público, mas tem que ser tudo certinho, mas também fácil de poder acessar e participar do programa. Não dá para ser proibitivo, com uma burocracia impossível, mas tem que ter os requisitos mínimos lá para poder... Então, a gente está terminando de desenhar esse edital. De novo, eu quero lançar esse edital ainda no mês de março, até porque eu tenho que me desvincular no dia 2 de abril, mas vamos terminar esse edital ainda no mês de março, para que ele esteja na rua, e aí vamos trocar, vocês vão ver, provavelmente terão dúvidas, eventualmente a gente vai evoluir no tema, mas ele não será restrito necessariamente a empresas. Ele vai propor o formato.
e aí as entidades vão poder eventualmente se qualificar para isso. A isso. iniciativa é nota 1000. O que a gente está tentando aqui é compartilhar contigo alguma experiência nossa, Claro. E algum aprendizado que a gente teve. E, poxa, muito legal você dar ouvidos a gente. Eu tenho uma história, duas coisas para te contar. A primeira é a seguinte, é que a gente pagava também o cara. Então, o lanche e o transporte do aluno era por nossa conta para mostrar o nosso compromisso e não ser um dinheiro perdido ou ter uma evasão disso e ter o acompanhamento das empresas. O que eu vivi? Eu contratei, como eu te falei, se você visitar a gente, o Eduardo Paz esteve lá na minha empresa algumas vezes, porque a gente era vizinho de porta na época que ele estava na iniciativa privada, mas você vai ver claramente quem participou desse programa por conta da origem das pessoas, enfim, sem nenhum demérito, nem nada. Mas a experiência uma historinha legal que eu tenho para te contar é o seguinte: quando eu estava participando do segundo ou do terceiro Forsoft, a gente fazia a seleção de pessoas. Daqui a pouco eu vi uma família inteira na porta da minha empresa, que não era uma coisa comum de acontecer. E aí eu fui saber o que essa turma está fazendo aí, a gente pode ajudar, o que pode ser. Não, é que eles vieram para a entrevista do Forsoft. Vieram trazer a menina e eles não acreditaram que fosse verdade. Então veio todo mundo aqui para ver o que era, como é que era e tal. Quer dizer, foi uma coisa sui generis. Quer dizer, não é uma coisa comum que aconteça. Então você fazer isso é muito importante, é uma quebra de paradigma, é chegar lá. E, na minha visão, a diferença entre o amador e o profissional é o detalhe. E são os detalhes que podem fazer esse projeto se tornar exponencial e amenizar um pouco esse problema que a gente tem da diferença social e trazer para o Rio, resgatar essa nossa visão. Eu acho que esses detalhes de ter o compromisso das empresas, não precisam ser só as nossas empresas, que têm na ordem de 30, 40 funcionários, tem empresas na SESP que têm 14, 15 mil funcionários e a demanda ainda é maior. Isso pode ser estendido para os bancos e para outras empresas que também têm demanda por profissionais de TI, né? Então, são esses pequenos detalhes que podem contribuir bastante. Mas, de qualquer forma, pelo amor de Deus, a gente já cresceu infinito, porque do 1 para o 2 é 100%. Agora, do 0 para o 1 é crescimento infinito. E a gente teve 0 e estamos tendo um programa aí que está alinhado. Quer dizer, a gente continuar nesse diálogo que você abre para a gente aí é muito positivo e favorável. Então, pode contar com a gente aí. Maravilha, conto com certeza. Maravilha. Maravilha, é verdade. Agora não falo, vou adotar essa. E vou passar rapidamente só, enfim, eu acho que tem a ver um pouco com o setor de vocês. Isso aí é a secretaria a gente, obviamente, durante a secretaria também a gente unificou os licenciamentos urbanístico e ambiental da cidade. Né? Isso aqui é um passo ousado do prefeito Eduardo Paz quando ele me convida para a gente juntar e integrar esses dois licenciamentos. A gente não mexeu em nenhuma lei ambiental, a gente não mexeu em nenhuma lei urbanística neste momento ali da integração. A gente fez uma revisão e um redesenho de processo. Eu sou advogado de formação, não sou especialista em meio ambiente, nem especialista em urbanismo, e não preciso ser, porque nós temos os especialistas que são os servidores públicos concursados. Mas a gente precisa desenhar processos que façam sentido e que tenham segurança jurídica, mas que sejam simples e, obviamente, que permitam que as pessoas, de uma maneira mais fácil, consigam acessar a sua formalização através das licenças. Isso ainda não está 200%, mas isso aqui foi um passo revolucionário na cidade, essa integração que a gente pôde, ao mesmo tempo, digitalizar. Então, eram pastas de papel, os novos processos não são mais, os novos processos são 100% digitais. E agora, a pessoa, principalmente no LICIM, que é um licenciamento integrado, principalmente as pessoas que já estão afeitas ao novo sistema e metodologia, o próprio privado está aprendendo um pouquinho ainda a nova metodologia, os arquitetos que mexem com licenciamento urbanístico ainda também estão numa fase de aprendizado, mas a gente está conseguindo dar licença, a gente deu licença já em um dia, a gente está dando licença em uma semana. Licenças que demoravam 280, 1 ano, 2 anos para sair, a gente está dando literalmente em um dia, uma semana, e alguns projetos super complexos, inclusive no Porto, a gente está dando em, no máximo, 45 dias com as empresas que já aprenderam a participar desse processo do LICIM. Então, isso significa investimento na veia, são as pessoas com uma licença na mão, independente do prédio subir, ela já tem uma licença para fazer captação, para acessar investidores, e para quem é incorporador ou já trabalhou com isso, sabe a diferença que isso faz na hora de você tomar uma decisão de investir ou não na cidade. Não à toa, a gente está vendo bastante obra aí rolando na cidade, então não é apenas uma questão dos juros baixos ali naquele determinado momento, isso ajuda muito, claro,
mas é também uma aceleração aqui nesse processo que, de novo, é feito com toda a segurança, sem mudar nenhuma lei urbanística, nenhuma lei ambiental da cidade, é meramente a aplicação mais eficiente da lei. Então, é basicamente processo. Já falei aqui rapidamente do Web Summit, o Rio Innovation Week, que a gente apoiou esse ano também como prefeitura, o Wired Festival. Então, assim, a prefeitura tem apoiado, através da Invest Rio, também diversos eventos, né, tem feito uma certa curadoria desses eventos que tenham a ver e estão ligados com a agenda da cidade. Como eu falei para vocês, a gente espera ainda, no mês de março, poder fazer um grande anúncio junto com os nossos parceiros aqui também da FEComércio. Temos o Thinking Digital aqui também, vou botar nos grandes eventos. Com a Lendália. Existia a vida da sociedade, graças a Deus. Então, tá vendo? Então, parabéns a vocês também. Vocês plantaram essa semente. O Crivella, desculpa, que ele quase jogou fertilizante ao máximo para matar a semente ao longo do processo. E o governo do Estado também, que foi empichado. Mas, na hora que a gente sentou na cadeira, fomos provocados por vários de vocês e viram... ele deu... Quem? O Arthur? Ah, legal. Então, que bom. Eles são difíceis de negociação para caramba, mas estamos evoluindo. Está uma certa dureza, mas vai dar certo. Então... Seguindo aqui, a gente lançou o Sandbox Rio, tá? Esse decreto já foi publicado, o edital também será publicado agora nesse mês de março. A gente quer transformar a cidade inteira num celeiro de inovação. Para quem conhece o conceito de sandbox, é o conceito de caixinha de areia regulatória. Então, para aquelas atividades que têm uma zona cinzenta na regulação, mas querem entrar na cidade com segurança, a gente vai lançar um edital para que as empresas possam nos procurar e possam interagir com a cidade com troca de dados. A cidade gerando um relatório de dados dos efeitos na cidade para a empresa e a empresa gerando os dados delas na medida em que ela vai testar determinados produtos ou serviços que hoje não estejam talvez muito claros dentro da legislação, se seria possível, se não seria, está no meio do caminho. A gente quer testar, mas hoje a gente até então não conseguiam. Agora as empresas já podem fazer isso com a gente. A gente vai, de novo, publicar o edital esse mês de março, assim que publicado. A gente vai lançar num site também, no Sandbox Rio, embora o decreto já esteja publicado, já está regulamentado. As pessoas vão poder entrar em contato conosco na Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as empresas, e trazerem novos produtos e serviços que elas queiram testar. Já tem várias aparecendo, estão só esperando o edital, e isso faz com que a cidade vire um celeiro de inovação. Isso toca também diretamente no negócio de vocês. Obviamente, empresas que estão aqui e com empresas querendo trazer inovações para testar na cidade, eu acredito que o setor de vocês também seja tocado por isso, que as pessoas possam, ao decidirem se instalar com uma regulação melhor construída a partir de uma parceria com a cidade, a gente espera evoluir e dar uma condição aqui de segurança jurídica e de atração dessas empresas para cá. Claro, vale para todo mundo, 100%. Não só aqui, como vim de fora. Uma coisa que eu não coloquei, que a gente acabou não colocando aqui, foi a Lei da Liberdade Econômica, que a gente deu um avanço grande, que certamente afeta muito o setor de vocês, que é um setor mais voltado também para a prestação de serviços, e que a gente, para os negócios de baixo risco, que já estavam regulamentados por lei federal, que já estavam regulamentados por lei estadual, a gente avançou e aqui na cidade a gente liberou o alvará. A gente acabou com o alvará, a gente eliminou o alvará, bastando uma inscrição no site da Prefeitura. Então, não existirá... Assim que o site estiver pronto, porque nós estamos tendo problema de TI, a gente tem muitos na Prefeitura, mas a gente, enfim, tenta resolver o mais rápido possível. Mas assim que o nosso problema de TI for resolvido, a gente já tem a lei, já tem a regulamentação, quando o nosso problema de TI for resolvido e o site estiver funcionando no ar, o novo sistema, o cidadão vai ali, não vai existir mais consulta prévia de local para essas atividades, e você basicamente vai só fazer a sua inscrição em qualquer endereço. Isso é importante. Quem já abriu empresa sabe que tinha que fazer consulta prévia de local, aí todo mundo botava... Aí naquele local não podia, por conta do zoneamento de 1976. Então, a gente afasta nessa lei de zoneamento de 1976 somente para atividades de baixo risco, provavelmente a de vocês se inclui, e você basicamente só faz sua inscrição podendo botar no seu endereço.
todo mundo colocava no endereço do contador, todo mundo comprava uma sala virtual, um escritório virtual. Eu sei porque eu abri meu escritório de advocacia em casa, com 2 amigos. A gente fazia, obviamente, trabalhava pelo computador, mas a gente não podia ter o nosso alvará ali, porque supostamente o zoneamento não podia. O que eu fiz? O que todo mundo faz, fui para o centro da cidade e coloquei meu endereço num escritório virtual. Mas eu não estava lá, eu nunca estive lá, eu não trabalhava lá. E isso também tornava os dados da cidade para planejamento urbano muito pobres, porque os dados que a gente tinha, e ainda tem, são falsos. Ah, tem sei lá quantas empresas no centro da cidade. Não tem, são os endereços que estão lá. E os dados que se fornecem desse sistema para a gente, ele diz uma coisa que não reflete o mundo real. Então, a gente não consegue nem enxergar a cidade direito, a gente não tem nem dados de qualidade, esse input de qualidade hoje para dizer tem tantas empresas em tal local. Porque é um tal de amaranhado para tirar o alvará, de a galera botar um endereço onde não pode colocar. Quem lida com burocracia, que se tiver algum contador, cadê os contadores aqui, ó, sabe muito bem dessa história, você fica o tempo inteiro tentando achar uma brecha da lei para poder tornar possível a atividade daquela pessoa ali no dia a dia. Claro que essa lei sofre evoluções, ela precisa sofrer, mas só que ela é um passo importante para a cidade parar de tratar essas atividades com determinada hipocrisia. A cidade ela já acontece. O que a gente tem que fazer bem, e hoje a gente não faz como administração pública, é fiscalização. Nisso, a gente peca, porque existe uma cultura na administração pública de que se você deu a licença, está tudo certo, como se a pessoa fosse cumprir o que está na licença. E também não é exatamente o que acontece. Então, isso não é a realidade, não é o que acontece no mundo real. Você dá uma licença de obra, a pessoa não cumpre. Mas ela está com a licença e diz que está lá, e ela usa isso como escudo, e a administração fica tranquila, porque para um jornalista, para uma cobrança da Câmara, o que quer que seja, a pessoa diz, não, olha aqui, estava aqui a licença. Mas não interessa, o que interessa é o que a pessoa está fazendo de fato. Porque se ela está descumprindo, inclusive, a licença que ela tem, vai virar uma zona, vai virar um caos de qualquer maneira. Então, a gente quer mudar essa percepção cultural na administração pública de que a licença, e aí eu faço uma ressalva, só a licença ambiental, porque uma vez que você tira uma árvore, uma vez que você tira, tem um impacto ali, você muitas vezes não volta atrás, então, ressalvada a questão da licença ambiental, todas as outras licenças, quase todas, poderiam ser feitas por autodeclaração e responsabilidade da pessoa do privado. E a gente, como dever de ofício do poder público, fazer uma fiscalização adequada, e uma fiscalização que faça sentido, e fechar aquela pessoa que mentir, fechar aquela pessoa que não seguir com a sua responsabilidade cívica de cumprir com a regra, cumprir com a norma. A norma não é só para a administração pública, a norma são para as pessoas também, é para o privado também. O privado não pode dar uma desculpinha de não cumprir a regra, pode até achar a regra ruim. E ótimo, se a regra é ruim, vamos discutir e vamos mudar a regra. O jogo democrático está aí para isso, faz parte do processo. Ah, não ficou bom, não gostei, está ruim. Vamos debater, a CESP está aí, faz isso o tempo todo. Né? Então, assim, a gente precisa ter mais essa cultura de participação nesse cumprimento e mudar essa cultura de que a licença significa tudo, porque a gente sabe que, na prática, basta olhar pela janela aqui no Rio de Janeiro, não significou nada durante muito tempo nos últimos anos aí da cidade. Esse GT de criptoativos, vou falar muito brevemente, que basicamente mas sobre o Alvará, a gente às 4h30, às 5 horas, tem uma palestra sobre metaverso, você vai poder ver como é que tira o Alvará lá. No metaverso. Mas você não vai precisar mais tirar o alvará, o que você vai botar no metaverso? Nem tem mais. Você vai botar só a sua inscrição, o pessoal vai entrar lá no metaverso. Tem que atualizar o metaverso. O metaverso está atrasado. Mas, bom, basicamente aqui, pessoal, aqui dentro dessa linha amarelinha aí, esqueçam as subzonas dessa imagem. Basicamente, dentro dessa linha amarelinha é onde nós temos hoje já aprovado, já sancionado, já em vigor, o decreto de 2% que a gente chamou de SS-TEC. Esse aqui que a gente está chamando de Distrito Maravalli, é aqui que está o nosso projeto do Porto Maravalli, que eu acho que pode ser apresentado com mais calma, alguns de vocês já conhecem. É um projeto que é um projeto central para o prefeito Eduardo Paes, é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo. É um projeto que teve uma montagem de governança super, hiper profissional, com atores privados atuando pro bono, excelentes parceiros, né, Visajo, Mota Fernandes, Brand Gym, Fábrica de Startups, todo mundo e outros atores que estão aqui, que participaram desse processo, que ajudaram a tirar isso do papel. E nessa bolinha aí será o nosso hub de inovação, né, que vai dividir o espaço com a primeira graduação do IMPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é referência global em produção de inteligência em matemática, vencedor da medalha Fields, que tem a sua pós-graduação no Jardim Botânico, vai continuar com a sua pós-graduação, seu programa de pós-graduação no Jardim Botânico, mas aqui no Porto,
dentro do que a gente está chamando de Distrito Maravale. Ele vai trazer a primeira graduação, o primeiro curso em matemática para tecnologia, ou matemática em tecnologia. Então, basicamente, eles vão escolher os alunos bolsistas através da Olimpíada de Matemática, né? Então, não vai ser pelo Enem, eles têm uma metodologia de Olimpíada de Matemática para fazer essa seleção. Estamos falando aqui realmente de uma elite intelectual que vai vir de vários lugares para estudar aqui, inclusive podem vir de fora do Brasil. E o que a prefeitura está fazendo? A gente está dando espaço e a gente ajudou a montar a governança, mas a governança é privada. A governança vão ser dos parceiros, fundadores ou associados que estão nos procurando, estão buscando hoje a Invest Rio para fazer parte disso aqui. Então, esse projeto está sendo tocado pela Invest Rio. Quem tiver interesse pode pedir uma reunião para a Invest Rio, né? Entra lá no site, entra lá no Google, pede uma reunião ou manda uma mensagem para alguns de nós. E, basicamente, a gente está trazendo hoje parceiros mantenedores. A gente já tem aqui grandes parceiros que estão dentro desse projeto. Parecido com o Museu do Amanhã, né? Que ele... A gente, na verdade, fez uma versão 2.0 da governança do Museu do Amanhã e do Mar, né? Acho que foi uma governança parecida. A cidade entrou ali com o CAPEX da obra, mas são terceiros privados que fazem e têm essa governança com patrocínio privado, e foi isso com que fez que esses museus não fossem absolutamente deteriorados na administração passada, porque foram abandonados. E a gente está trazendo esse mesmo conceito para cá, mas numa versão 2.0. Então, acho que a gente está com uma governança até mais sólida nisso aqui. De novo, a prefeitura tem uma cadeirinha lá dentro, mas vai ser tocada 100% pelos parceiros e mantenedores nesse dia a dia. E a prefeitura não vai ter presidência de conselho, não vai ter nada. São os mantenedores, parceiros e fundadores que vão tocar esse dia a dia. E, até o momento, a gente tem aí algumas fundações super interessantes de alguns atores grandes do mercado, não só aqui no Brasil, mas os nossos puxadores aí, donos de unicórnios, grandes empresas. Se não me engano, a Stefanini já está falando com a gente também. Queremos outros parceiros aqui. Então, os grandes estão falando, o Stone, o próprio André Street pessoalmente, o próprio Beto Sucupira pessoalmente, as próprias fundações dessa galera da 3G, que é fera, vão bancar vão bancar como fundadores essa questão educacional do IMPA e vão trazer as suas empresas como Americanas, Stones, etc., Stefanines, etc., que vão estar no hub de inovação ali, cada um na sua vertical setorial. Tem a setorial de turismo, tem a setorial de fintech, tem a setorial de TI, enfim, vão ser várias setoriais. Então, vale a pena conhecer esse projeto. E, do lado desse projeto, em vários ambientes aqui, já tem vários residenciais novos nessa área. Aprovados, licenciados e vendidos. Foi tanto sucesso aqui que vendeu em 2 meses de novo, tudo privado. Aqui são os privados apostando nessa área, comprando terreno e fazendo a obra. A gente deu a licença em 30 dias, os caras venderam em 1 mês, sei lá, 1.200 unidades. Então, assim, você vai ter, só nessa região, nos próximos 2 anos, assim que ficarem prontos, entre 6 e 7 mil novos moradores aqui nessa área. Então, é uma área que vai ter gente. Já compraram seus imóveis. Então, as pessoas já estão vindo para cá, esse projeto já está saindo do papel e vão lançar outros residenciais aqui nessa região e outros imóveis comerciais aqui também. Eu sei porque sou eu que dou essas licenças. Então, estou contando para vocês que vocês podem ficar atentos aqui para essa área e para a disponibilidade desses imóveis que estão aqui, porque a gente tem certeza que isso é uma área que a gente está colocando todos os esforços e que nos próximos anos vai bombar, dado todas as sementes que a gente está plantando aqui para esse setor. Então, a gente quer que isso aqui seja o início, isso aqui não é o fim, mas a gente precisava dar um passo, até para discutir essa questão do ISS. Era muito difícil que a gente, num primeiro momento, vamos botar então isso na cidade inteira. Era uma discussão grande, é uma briga de foice, vocês sabem como é a arrecadação para a administração pública. É por isso que existe fazenda e desenvolvimento econômico, porque um quer gastar dinheiro, o outro quer recolher. E a gente fez uma discussão, então, para isso aqui, que já era um projeto montado há tempos, discutido há tempos, em que a gente pegou, recuperou dos governos passados. Inclusive, isso aqui, aliás, faça-se justiça, foi discutido no governo anterior, era uma coisa boa que eles podiam ter tirado do papel e não tiraram, mas faça-se aqui justiça, fiz várias críticas, mas isso é um programa que já vinha sendo discutido, inclusive, no governo anterior, e a gente pegou, desenhou, potencializou e aprovou, trazendo essa novidade aqui do Porto Maravale, do Hub Maravale, para se juntar ao distrito. Chicão, você sabe que a gente, como empresário, tem um princípio que é o seguinte: quando o cara está produzindo, aí que você cobra mesmo que ele é capaz de produzir, né? Então, eu espero que você não se ofenda com essas minhas cobranças aqui, porque a gente só cobra quando sabe que vai ter retorno, né?
pergunto, essas questões fiscais, a gente vê, por exemplo, o caso do Ceará, que está fazendo uma coisa super inovadora, que está transformando o data center em ZPE, de modo, a ZPE, as zonas de exportação, né, secas, você tem benefícios para importar equipamentos ligados à produção, à indústria produtiva, não de serviços, né? Vocês têm alguma visão coisas que a gente tem que cobrar do governo estadual, hein? Não, tudo bem, mas eu não tenho como cobrar isso, quer dizer, eu preciso de gente, não, a gente que cobra aqui com vocês. Estou cobrando aqui, ó, governo estadual, faça a sua parte para que a gente possa ter uma cadeia aqui melhor. Mas não é só isso a minha pergunta. A minha pergunta também é a seguinte, a gente vê lá em Brasília um consórcio entre o Banco do Brasil e, salvo engano, a Receita Federal, que eles montaram uma PPP para um data center, e exploram esse data center, é uma empresa bem-sucedida, que funciona bem. Vocês não pensaram em montar alguma coisa assim no Porto, vão fazer uma licitação de um espaço, ou uma PPP, algum modelo, porque a demanda do Estado é gigantesca e do município também é muito grande, né? A gente já está no final, eu queria colocar essa provocação para você pensar, né? Não, fica com a gente aqui a provocação. Mas, assim, acho que a gente está muito concentrado em primeiro realizar isso aqui. Acho que se a gente tem... As compras públicas são outro alicerce do desenvolvimento nosso. É isso, né? Mas aí vamos dando um passo. A gente dá um passo, depois dá o segundo, né? Acho que primeiro a gente precisa dar esse sinal inequívoco do que a gente quer fazer, começar a provocar os atores, começar a entregar coisas que não são tão elementares, que a gente precisa... colocar, trazer uma nova visão e cultura, que é o que a gente trouxe. Lembrando que a gente está só um ano lá, mas ainda assim a gente conseguiu avançar em muitos temas, né? A gente está entrando no segundo ano agora e ainda assim botamos essas sementes todas. E acho que é um processo evolutivo. Acho que primeiro a gente também sente o que acontece aqui, Porto Maravilha tendo adesão como está tendo, as pessoas aderindo a essa ideia do distrito, a gente passa a começar a florescer a região, a gente passa a começar a revitalizar, e aí a gente passa a começar a ter mais subsídio também para discutir os efeitos que gera esse tipo de mudança em política pública. Porque é claro que tudo fica, muitas vezes, no precisamos fazer porque tal coisa vai acontecer. Mas a gente não tem certeza. Às vezes é uma melhor teoria. Então, isso aqui é um passo para a gente testar um pouco as teorias para ver se, na prática, por exemplo, a gente, de fato, vai conseguir atrair novas empresas para uma região porque a gente mudou a competitividade do ISS. Eu aposto que vai encher os olhos, mas a gente quer ver na prática se o privado vai de fato comprar e vai trabalhar com essas ideias para vir para cá. E aí eu acho que a CESP é fundamental nesse trabalho de propagação e atração desses atores privados que podem tomar uma decisão, por exemplo, de se instalar ali, por estarem em outro lugar, ou estarem de mudança, ou porque eles querem, porque faz sentido. E na medida em que isso vai mostrando para a administração pública, aí não estou falando do governo, estou falando da administração mesmo, isso vai mostrando que funciona e que dá resultado, você tem argumentos para você dar mais passos, ampliar esses espaços, fazer essas mudanças, porque aquilo vai se provando e aquilo vai se mostrando. Então, acho que a gente foi ousado, acho que a gente está fazendo muito investimento, principalmente, como eu falei todos aqui, no setor de vocês. De novo, eu acho que o setor de vocês é o coração de qualquer negócio hoje. Então, é por isso que a gente também está facilitando o máximo possível para que outras empresas, inclusive de outros setores que nada tem a ver com TI, enxerguem no Rio de Janeiro um lugar onde o ecossistema, e aí é o negócio do cripto, a Bolsa Verde, outros movimentos que a gente tem feito, que a gente tem passado essa mensagem para o resto do mundo, né? Esse negócio do cripto chamou a atenção do mundo inteiro, a gente ficou dando entrevista aí para vários canais internacionais, inclusive especializados, porque vieram querer entender o que a gente está fazendo. E é isso que vai acabar, no longo prazo, fazendo com que a sociedade dona disso aqui realmente se sinta parte do processo e entenda que o desenvolvimento vem a partir da tecnologia e da inovação, que eu acho que a gente falta muito no país. Eu acho que isso aqui é um projeto também para o país. Eu acho que a gente quer mostrar que funciona, e é muito bom ver esses bons exemplos da ACAT em Florianópolis, é bom ver os exemplos lá de Recife, do Porto Digital, que é sempre muito citado. Tem, sei lá, Potato Valley eu acho muito mais brega que Maravilha, mas ninguém nunca reclamou, só reclamaram do Maravilha. Potato Valley, sei lá o que Valley, para a gente poder mostrar que o Rio de Janeiro, na verdade, tem muito mais competitividade aí nessa área. Já vai pagar menos imposto. Vai pagar menos imposto.
Não, claro, eu entendi. A participação ativa. Antes de eu entrar, eu acho que umas 20 pessoas... Não, depois que eu entrei como secretário, umas 20 pessoas me pediram agenda para mostrar a mesma coisa. Então, tinha umas 20 pessoas com o mesmo projeto. Só o que a gente fez... A gente pegou a inspiração de vocês e falou, vocês vão fazer? A gente investe. Mas todo mundo, não, a gente precisa... Então, nós vamos fazer, mas a gente vai dar um passo além e vai colocar o IMPA ali para ter uma educação do lado. Claro, não, é maravilhoso. Eu acho, Maria Luísa... Maravilhoso. Chicão, a gente tinha um indicador lá na SESP, que eram 8 meses para uma empresa abrir uma filial em São Paulo e a filial de São Paulo superar o Rio, né? Eu acho que esse tempo vai se alongar, vai demorar, se isso tudo funcionar. Na verdade, a gente quer que ele se reverta. A gente só vai ter que saber quando é que a demorar mais acontece. Tempo. Isso não mas ela não vai poder passar, vai ter que ser o contrário. O camarada lá vai ficar pior. A gente quer que fique melhor. Exatamente o que eu falei. Então não vamos nem nos alongar, vamos reverter. Não. Ele vai abrir a filial dele. Isso, ele vai abrir a filial. Tem razão. Ele que vai para São Paulo, não a gente. O cara nasce aqui no Rio. Mas o que a gente vê é um cenário muito positivo. A atitude de vocês é muito favorável para a gente. Essa abertura que você dá de vir e se expor ao controverso, né? A questão, a provocações, é fundamental. Você escolheu isso, não, a gente está aí no nosso papel e você no teu papel. Então, muito obrigado pela tua presença. Se quiser colocar alguma coisa, se a Luísa quiser alguma coisa, e você pode contar com a gente, né? Quer dizer, são 50 anos que a SESP tem de processamento de dados, né? Hoje, metaverso e blockchain, Web 3.0. E, enfim, a gente fica muito feliz de estar vendo esses projetos acontecerem. A gente fica feliz de ver o alinhamento que vocês têm com instituições que podem fazer a diferença, como o SENAC e a FEComércio, né? E esse alinhamento que vocês trazem no DNA é que faz funcionar, né? O resto tudo a gente vai ajustando os detalhes, né? Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, pessoal. Até mais.